Shalom, shalom, amados. O Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. Propósito firme, mente firme no Senhor, aonde está o nosso controle. Isaías 26:3. Sabe, nossa mente é como uma máquina inteligentíssima, feita pelas mãos do Criador. E é nela que está o nosso controle. Nós precisamos aprender realmente a acessá-la de maneira que nós tenhamos paz, que nós tenhamos equilíbrio emocional, que nós tenhamos crescimento espiritual. O que mais uma pessoa quer desta vida? Bens materiais são importantes, pessoas à nossa volta, reconhecimento, respeito, tudo isso é importante. Mas se nós não tivermos o equilíbrio emocional, que provém de pensamentos saudáveis, de uma mente conectada realmente a Jesus Cristo, as verdades dele, que são puro amor, nada valerá a pena. Nada terá significado. Que adianta eu ter bens, tudo que eu quero, um corpo perfeito, tudo, mas eu não tiver paz? Você conhece pessoas assim, que até se suicidaram? Eu já vi, já conheci, isso é doloroso. Mas quando eu tenho a presença de Jesus, quando eu permito que meu espírito, domine, porque o meu espírito, porque foi Deus que me deu esse espírito, é a essência dele que vive em mim, mas ele não quer ficar passivo, ele quer atuar nas nossas vidas, ele quer que nós sejamos guiados pela sua sabedoria que nos fez, que nos teceu no ventre materno, como fala o Salmo 139. Ainda quando nós éramos substância informe, quer dizer, sem forma. Ele nos amou, ele cuidou de nós, ele escreveu todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda existia. E é ele que continua nos guiando. Então nós realmente precisamos aprender a submeter a nossa mente. Sabe, às vezes estratégias simples, como quando nós estamos magoados com alguém, quando aqueles pensamentos obsessivos, repetitivos nos voltam. Eu pelo menos uso essa imagem, eu imagino Cristo e quando aqueles pensamentos repetitivos voltam, daquelas dores, daquelas coisas que o outro fez, às vezes ele nem sabe por que ele fez, sabe? E eu uso muito aquele versículo, Senhor, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. A minha luta não é contra a carne e o sangue, quer dizer, não é contra a pessoa, mas contra os principados, as potestades malignas que vivem atormentando pessoas que ainda não conseguiram equilibrar suas emoções, que não conseguiram guiar a própria mente. Então, a minha luta não tem que ser contra a pessoa, mas eu tenho uma mente que eu preciso, pela minha vontade, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, ressignificar essas coisas. Então, de imediato, eu pego aquela situação, quando ela me vem, aquele pensamento, imagino depositando aos pés do Senhor. Substituo o pensamento, não deixo no vazio. Substituo orando por aquela pessoa, orando por aquela situação. Isso não significa que não esteja doendo, que aquilo não está tentando e não, eu não sei até quando aquilo vai, sabe? O inimigo vai tentar usar, né? E a nossa própria natureza humana, que muitas vezes é obsessiva, que fica agarrada naquilo ali, vai voltar. Mas aí também eu me lembro, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, sabe? E aí eu vou treinando a minha mente, sabe? A musculatura espiritual, né? Como uma musculação no meu corpo físico, eu vou me tornando melhor nessas coisas. E é muito importante. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não deixou de nos revelar que nós teremos aflições, que nós teremos ataques. Mas tem de bom ânimo, ele disse para nós, porque eu venci o mundo e nós venceremos com a ajuda dele. E eu vou repetir para você o versículo. Me faltou uma palavrinha nesse versículo. O Senhor manterá em perfeita paz. Ele não diz uma paz qualquer, não. Ele fala uma paz perfeita. Aquele cuja mente está firme em mim.
Aí vem o versículo 4. Porque ele confia em mim, confiai no Senhor, que é uma rocha eterna, na qual eu posso firmar a minha vida, sabe? É uma metáfora, né? Aí uma figura de linguagem que eu estou usando. E nosso Deus é maravilhoso. Eu tenho recebido muitas mensagens. Talvez você também, claro, tenha recebido, porque a gente navega pela internet. E talvez, né, mesmo que eu não navegue, eu recebo vídeos, o que virá depois do carnaval, o que, né? Tá, a Bíblia está se cumprindo. Isso assusta muitas pessoas, isso nos deixa em alerta, isso nos deixa reflexivos, às vezes tendendo ao negativo, né? A fé dá uma balançada. Olha como cantam os galos. Sou privilegiada, né? É o fundo do nosso vídeo. Então, sabe, mas aí tem uma coisa. Domingo, quando eu fui ao culto, eu vi, né? Deus estará conosco. Ele livrará, ele guardará todos nós. Venha o que vier, nós estamos na mão dele. Então ele já sabe o fim desde o começo, o que me garante vitória sobre tudo que possa vir. É estar guardada nele. É estar debaixo das suas asas, como a palavra fala. Então, ainda que vier, né? O medo que vier, tudo que humanamente possa nos vir, a nós, aos nossos, nós tenhamos a fé, a certeza que Deus está no controle, que Ele não perdeu o controle. E através da palavra, através da declaração da palavra, né? Eu gosto muito de 2 Timóteo 1,17, porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, de insegurança, de ansiedade. Aí eu posso acrescentar o que eu, né? Não é mudar a palavra, mas acrescentar coisas que na minha realidade podem estar me tirando a paz, né? Deus não me deu espírito de medo, de ansiedade, de dúvida, sabe? De desespero, não. Mas Ele me deu o espírito de autocontrole, de poder, tal como uma mente firme. Mas eu preciso realmente, de fato, exercitar, como eu falei, como um músculo espiritual. Eu preciso exercitar. E exercitar é ter tempo para o Senhor. É dar prioridade ao Senhor no meu dia. Como diz lá em Mateus, né? 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino dos céus. Esse contato com Deus. Essa interação com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que está aqui dentro de mim desde que eu aceitei Jesus. Preciso ativá-lo. Ativá-lo como? Eu tenho um relacionamento, mas eu não falo com aquela pessoa. Nem bom dia eu dou, eu me levanto, cada um vai fazer suas coisas, sai. E aí? Que relacionamento é esse? Não existe. Então eu preciso ter um relacionamento. E um relacionamento se dá através do diálogo, através de um tempo separado. Eu não sei qual o seu tempo, se você tem que sair correndo, a sua dinâmica de trabalho, cada um tem a sua. Então isso é você com Deus. Eu preciso nos primeiros momentos da manhã, eu necessito, tal como um carro vai fazer uma viagem, ir lá me abastecer. Mas às vezes não dá tempo. Nesse tempo que eu estou vivendo, eu estou dando apoio à minha filha com recém-nascido. Então às vezes até gravar para vocês é complicado. Ela ainda não me chamou. Antes das 6 horas da manhã ela me chamou. Eu tinha o vídeo do culto da noite anterior, né? Lá da igreja em Cristo do meu sobrinho. E eu gravei, eu guardei e eu coloquei na rede com a permissão dele. Mas hoje, agora eu tô aqui, né? Ela ainda não me chamou. Pode ter até entrado mensagem dela me chamando. Mãe, não dormi a madrugada toda, acordei de 40 minutos, estou esgotada, preciso que você fique com o bebê. E ontem eu fiquei com o bebê até 2 horas da tarde. Antes das 8 até 2 da tarde. Né? Ela tirou o leite com a bomba, eu fiquei com o bebê, cuidando dele, tentando fazer as minhas coisas. Às vezes eu conseguia colocar ele na cama, né? Umas cólicazinhas que o bebê tem, aquela coisa toda. Então eu não sei qual o seu tempo, mas peça a Deus esse tempo, sabe? E priorize esse tempo. Se não puder ser logo de manhã, mas pelo menos fale com Deus. Nós temos também a possibilidade de falar com Ele o tempo todo. O tempo todo
a gente pode falar com ele, a gente deve falar com ele, porque ele está dentro de nós, ele nunca nos deixa. Eu não sei como é isso. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é sobrenatural. Mas eu preciso ser uma pessoa espiritual. E ser uma pessoa espiritual é ser sobrenatural, né? Porque eu não vejo o Espírito. Eu creio através da palavra da Bíblia que ele fala comigo, que ele habita em mim. Olha como os animais, olha, eles acordam, né? Cantando. Eles acordam, eu vejo isso como um louvor a Deus, olha. Olha que altura, que som lindo, maravilhoso. É da minha vizinha, não é da minha casa aqui. Então nós também vamos dizer, sabe? Mesmo que as nossas emoções, sabe? Às vezes os nossos hormônios acordem, né? De cabeça para baixo, né? Não mais mulher, a menopausa. Mas na minha cama eu já disse, bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Está lá no Salmo 103, se eu não me engano, até o versículo 5 que eu estou recitando, ou 4. Confira. Pois é Ele que perdoa as minhas iniquidades. Ele que me perdoa todos os dias, em todos os momentos que eu deixar de acertar. Não vou viver não acertando, porque João fala, né? Aquele que tem Jesus não vive pecando. Peca, mas não vive pecando, não é um hábito viver pecando. Mas é Ele que perdoa as minhas iniquidades, sara as minhas dores, me enche de vida, de forma que eu sou renovada, tal como as águias. A águia tem uma história linda de renovo, né? Eu falo em outros vídeos. Mas então, amados, mas aqui, ó, como eu abri, né, esse devocional falando, Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Meu propósito é entregar minha vida, viver para Jesus, é dar prioridade a Ele na minha vida, Ele ser o primeiro na minha vida, é exercitar todos os frutos do Espírito que Ele fala, lá em Gálatas 5:22, né? Os frutos do Espírito que provém do amor, do mandamento maior, que abrange todos os demais. Procurar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. E a primeira delas, que eu desejo que me seja acrescentada, né? Procurando primeiro o reino dele, é ter a paz que vai além da compreensão humana. Além de tudo que está acontecendo à minha volta, que eu não compreendo, que muitas coisas eu posso não compreender. Talvez eu compreenda daqui a pouco, talvez eu compreenda só na eternidade. Mas ele me mantém em perfeita paz. E mesmo que haja momentos, porque eu sou humana, e aqui nessa dimensão, né? Como a palavra fala, o mundo jaz no maligno, né? Mas o maligno, ele não vai me tocar, desde que eu permita, como? No meu processo de crescimento, às vezes ele me esbarra, ele me toca. Mas Deus me dá forças, nos dá a todos nós para nós nos levantarmos, desde que nós estejamos buscando sempre. Porque a Bíblia fala, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Ele nos levanta, desde que o busquemos em oração, desde que peçamos socorro, Senhor. E Ele está ali do nosso lado, nos aquietando, nos acalmando, nos dando as saídas que nós precisamos. Mas, cuidemos, sabe? É aqui que está o controle, não é em nenhum outro lugar. E eu não tenho controle sobre o outro. Não tentemos controlar o outro. Não vivamos controlados pelo que o outro pensa, pelo como o outro age e reage para conosco. É difícil? Muito. Dói. Ainda mais quando isso vem de pessoas que estão muito próximas de nós, os nossos filhos, a nossa parentela, sabe? Mas ainda assim, nós vamos levar ao Senhor e dizer para Ele, Senhor, me ajude. Eu não posso controlar as escolhas do outro e eu não posso controlar ninguém. Nem o Senhor, que tem todo o controle. O Senhor permite e eu preciso também permitir. Eu não posso superproteger alguém. Deixar que naturalmente as circunstâncias, a vontade do Senhor, que é perfeita, boa e agradável, o Senhor dá as correções, o Senhor controla tudo. Então eu tenho que sair da frente de Deus no meu dia a dia, nas minhas situações, permitir que o outro, dói ver o outro sofrer, a gente quer proteger. Dói em Deus ver-nos sofrendo por desobediência, por cabeça dura, por obstinação, sabe? Mas ainda assim, Ele tem tudo nas mãos, todo o controle. E Ele nos ama. E tudo redundará, terminará do jeito que Ele quer.
Então nós temos que permitir o outro também viver as experiências dele, sabe? Mas é o desconforto da dor de ver um filho, de ver uma pessoa que a gente ama sofrendo, que nos faz querer ensinar para ele, querer protegê-lo, querer livrá-lo, às vezes, da disciplina de Deus. E esse é o papel mais difícil que nós temos que assumir como mães, avós, tias, amigas, pastores. Mas nós erramos muito, nós pecamos. Então nós precisamos cuidar disso aqui, sermos ajudados. Eu não consigo isso sozinha, eu também sou ajudada. Eu já disse para vocês, né? Que eu tive depressão com 5 anos, que desde muito pequenininha, né? Comecei a me tratar com 19 anos, um grupo de terapia de 12 passos. Tem Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Escritas em cima desses passos, usados nas casas de recuperação. Já trabalhei com dependentes químicos, como voluntária, como psicanalista, pastora, ali orientando eles, ajudando eles, por quase 7 anos ou mais um pouco, não sei, e usando essa metodologia, que a base é eu não negar as minhas dificuldades. Posteriormente, eu buscar a Deus, saber que só através dele, da fé, eu vou alcançar a minha recuperação dos meus traumas, das minhas dificuldades, das minhas compulsões, a minha estrutura mental errada. Talvez desde o ventre materno eu tenha recebido uma educação disfuncional. Talvez os meus pais, aqueles que Deus escolheu, porque não fui eu que escolhi, não tenham sido pessoas equilibradas. E ali eu fui gerada, eu fui gestada, eu fui criada, eu cheguei numa certa idade com traumas, com feridas. Mas Deus tem um plano de recuperação para você, para mim, como Ele fez comigo. Ele faz com todo mundo, né? E na minha formação acadêmica, eu coloquei lá esses passos, porque foi através deles, né? Porque eu era religiosa, eu não conseguia, era só culpa que me vinha. Eu me sentia responsável pela o não viver bem dos meus pais, o descontrole deles, sabe? As feridas deles não curadas. Então, eu confundia tudo, eu precisei de ajuda. E até hoje eu sou ajudada, porque esses grupos, eles se distribuem, se desdobram em todas as dificuldades, a maioria que as pessoas têm. Se você tem uma pessoa que usa o álcool, usa droga, se você tem compulsão para comer, se você tem compulsão para comprar, se você tem compulsão para querer controlar, vai haver um grupo de pessoas, né? Porque ali a gente fala a mesma linguagem, a gente se une a eles e a gente faz a nossa terapia, a gente precisa falar, botar para fora. A doença sai pela boca e a cura entra pelos ouvidos. E a cura, na verdade, eu que conheço muito a fundo esses passos, elas são puramente bíblicas, só que escritas numa linguagem um pouco diferenciada, e ali você está em contato com pessoas que vão falar a sua linguagem, você não vai se sentir só, desesperado, desesperançado, porque nós vamos na igreja, eu vou na igreja, eu vou cultuar, eu vou louvar, eu vou adorar, mas talvez ali a minha igreja ainda não tenha uma pessoa que possa me ouvir, o pastor é sobrecarregado, o líder espiritual, seja o padre, seja quem for, ele não tem, às vezes, condições para te ouvir na individualidade, para atender um telefonema. Às vezes, quantas mensagens ficam no meu telefone e eu, às vezes, levo um dia para poder ouvir uma pessoa. Não damos conta. Então, precisamos parar de preconceituar, parar de sermos tão religiosos e sabermos que ninguém coloca Deus numa caixinha, sabe? E assim, assim, assim. Ou então começar a falar mal. Porque quando eu estava em formação, infelizmente, o meu líder falava mal, ele proibia as pessoas de acessar esses grupos. Mas essas pessoas também não eram ajudadas. E ele também não dava conta. Até na própria vida dele ele não deu conta. Ele mesmo tomou uma cartela de remédios. E me proibia até de ir no grupo. Acontece essas coisas dentro da igreja. E aí, talvez já tenha acontecido com você. Líderes engessados, igrejas adoecidas, porque o líder está adoecido. Sabe, eu não sei agora, mas houve um tempo que o maior índice de suicídios estava entre pastores, que não admitem as suas dificuldades, escolheram o ministério, foram chamados, teve um chamado genuíno, como eu acredito que eu tenha tido, e eu tenho esse chamado desde criança. Mas eu precisei de ajuda.
E eu ainda preciso de ajuda. Sou só um ser humano. Estou aqui atendendo, entendendo que Deus me coloca para falar. Eu fui uma jovem deprimida e eu tenho que vigiar. Eu passei por várias situações de partidas de familiares ao mesmo tempo. Eu passei por drogadição de filho, de outro casamento. Sabe, eu passei por várias experiências que Deus me permitiu, né? Passar pelas experiências me dá, sabe, dizer para você que maçã é gostosa, porque eu comi, eu chorei, eu sangrei, mas eu cicatrizei com a ajuda de Deus, com a misericórdia dele, com os instrumentos dele espalhados pela face da terra. Eu fui ajudada, eu fui ressignificada. E é isso que eu desejo para você. Vamos lembrar o versículo? O Senhor manterá em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme. Que seja o seu propósito buscar a Deus. E se você não tem ajuda na sua igreja, se a sua ajuda não tem essa condição, você não consegue, acesse os grupos anônimos, vai lá para o seu problema. Estou comendo demais, estou usando comida como anestésico, vai lá. CCA, Comedores Compulsivos Anônimos. Estou com problema com drogadição, Al-Anon, né? Estou com problemas emocionais, estou com depressão, não estou conseguindo ser ajudado, não consigo ninguém para ouvir. Vá lá, N/A, Neuróticos Anônimos. Problema com alcoolismo. Foi daí que começou, né? E você vai ver o histórico, eu estudei. E eles leram a Bíblia 2 vezes e fizeram as adaptações para uma linguagem do doente que está usando álcool. Eu não tenho mais tempo para falar, minha filha acabou de me chamar, a mensagem entrou aqui. Mãe, bom dia. Então eu preciso agora, né? A igreja começa aqui, tá bom? Deus abençoe você, te dê as saídas que você precisa e que o amor, que é o maior dom, que é o maior bem, cresça dentro de você, cresça dentro de mim, cada dia mais. Que nós sejamos submissos ao Senhor, que nós sejamos dependentes dEle e tenhamos a nossa mente controlada por Ele. Que encontremos nele, porque é Ele que vai nos ajudar. O braço forte é Ele. Nenhum ser humano pode nos atender com perfeição como Ele. Os seres humanos são ajudas, mas eles são imperfeitos. Eu sou imperfeita, você é imperfeito. Então não cobre das pessoas aquilo que às vezes elas não têm nem para elas. Mas peça a Jesus, porque Ele o tempo todo nos socorrerá. Porque Ele é lindo, maravilhoso, perfeito, santo, 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 santo. Vá para Ele. Se a sua igreja é falha, a igreja em si não é para ser falha, mas os seres humanos, sabe? E nós estamos vivendo tempos trabalhosos, em que há muitas falhas, sim, muitos enganos. Precisamos do discernimento de espíritos. Passei por experiências nos últimos tempos que Deus me disse. Eu falei, Deus, para que você me permitiu tudo isso? Ele disse para mim, para que você nesse tempo tenha discernimento de espíritos. Espíritos de engano, principalmente. Que é o mais que nós teremos nesse tempo. Aleluia, Senhor, doeu muito. Mas ele disse, eu disse para ele, pode contar comigo. Então ele me permitiu. Amém. Se você ainda não curtiu, curta. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, para que muitas pessoas, talvez através do que eu tenha falado, está desesperada, está sofrendo, está triste, ela encontre uma luz. Amém? Ninguém faz a obra sozinho. Eu não posso, eu faço a minha parte. Mas eu preciso de você para me ajudar, para ajudar o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama, que fez essa terra com todo amor e não desistiu de nós e não desistirá. E Ele tem um plano para a sua vida. Creia, sabe? Ezequiel foi lá no vale de ossos secos. Ossos secos! E disse, haja vida, Deus mandou. Então não importa o que você está passando. Sabe, Deus é poderoso sobre qualquer situação. Ele é o Deus de poder. Amém? Aleluia. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. O canal depende disso. Para poder caminhar, para poder os vídeos andarem, chegarem em outros países. Glória a Deus pela internet, né? Tem coisas ruins, tem, mas tem coisas maravilhosas. É o mecanismo desse tempo que Deus usa. E quando você curte, quando você compartilha, esse vídeo anda, ele vai para Portugal, ele vai para todo ponto da terra. Amém? Jesus conta conosco. Um beijo grande no seu coração.